Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Cyber Terreiro, que é esse espaço que a gente vem construindo. Primeiro, a gente gostaria, de agradecer ao CCBB pelo convite, agradecer o Matheus, que foi a pessoa que convidou, na pessoa ali do... agradecer também a equipe do Educativo, que nos recebeu aqui, está dando maior apoio, o Milton, aí que a gente começou essa conversa aqui no Basquiat. Então, agradecer também, agradecer a presença de vocês. E antes de começar a falar mais, o Milton gostaria de dar um aviso aqui também. Eu faço parte do programa educativo do CCBB e é uma honra, para a gente aqui do educativo ter a presença do Gil, e da Gabi com esse Cyber Terreiro tão cheiroso, e ter a presença de vocês, educadores. Então, como a gente está falando, de África, de cultura negra, uma das coisas centrais da cultura negra na transmissão do conhecimento, na produção do conhecimento, é o movimento. Então, de pé, todo mundo gostaria de ficar de pé, fazer uma roda, e a roda, se bem que a nossa roda vai ser meio oval, mas vamos tentar. Aqui. Aí. Segurar um. Aí. Então pode soltar. Então, para a gente, o que a gente vai fazer aqui, vou chamar de brincadeira, mas na realidade não é uma brincadeira no sentido dela, porque a brincadeira, quando acontece, ela tem que acontecer motivada internamente pela gente, Mas a gente utiliza a brincadeira para determinados momentos, para aquecer o corpo. Essa brincadeira, por exemplo, que a gente vai começar a fazer ela, eu aprendi, com um amigo meu que aprendeu com as crianças da Bahia, que cantam assim. Primeiro, o ritmo. Balance os olhos para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance a cabeça para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance os ombros para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance os braços para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance o corpo para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance as pernas para Mary C. 1, 2, Mary C. O corpo humano é dividido em 3 partes: Batman, Robin e Batgirl. Então, vamos mais uma vez como os meninos, então. Balance os olhos para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance a cabeça para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance o ombro para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance os braços para Mary C. 1, 2, Mary C.
Balance o corpo para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance as pernas para Mary C. 1, 2, Mary C. O corpo humano é dividido em 3 partes. Batman, Robin e Batgirl. Aprenderam a letra? Então, todo mundo cantando então, hein? Quero ouvir todo mundo cantar. Balance. 1, 2, Mary C. Balance o Mary C. 1, 2, Mary C. Balance os braços para Mary C. 1, 2, Mary C. Corpo para Mary C. 1, 2, Mary C. Balance as pernas. 1, 2, Mary C. O corpo dividido em 3 partes. Robin e Batgirl. Aê! Beleza. Vamos fazer assim? Aqui, encosta a mão aqui. Encostou? Apertadinho demais, mas vai ter que ser. Então, desceu os braços. Quando virar, vocês viram, a primeira virada são vocês dois, você vira para ele. Vocês dois, vocês duas, vocês duas, vocês dois, os dois vão virar na hora que vocês duas, aqui, então você com ela aqui, você com Vera, tá? Essa é uma brincadeira dos meninos, das meninas, e que é feita de uma maneira diferente, que é em grupo menor, né? Mas aqui nós vamos fazer todo mundo junto. E que deu as mãos, todo mundo? Deu as mãos? Não, assim, deu as mãos embaixo, isso. E é C, sererê, CC. Nós somos 4. Eu com as 4. Eu com ela. Eu sem ela. Nós por cima. Nós por baixo. Eu com as 4. Eu com ela. Eu sem ela. Nós por cima, nós por baixo. E eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. Nós por cima, nós por baixo. E eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. Nós por cima, nós por baixo. E eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. Nós por cima, nós por baixo. E eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. E nós por baixo, e eu com as 4, eu com ela, eu sem ela, e nós por baixo, e eu com as 4, eu com ela. Tá bom, vamos sentar. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. De dizer que uma frase do Jornal Rodrigues, que assim, eu estou postando os fãs uma frase. Geral, que a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, os povos que viveram aqui juntamente com o branco, não tem uma história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela foi omissa, ela negligencia passos muito importantes e deforma muito a história do negro. Basicamente, da escravidão
observado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de euforia que houve durante todos os 4 séculos de escravidão, e principalmente em relação ao quilombo. Eu acho que para empreender um estudo crítico pela história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva que foi sua história real, você tem que partir da história deles como um grupo livre, como entender uma sociedade livre, mesmo que nessa sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico africano ou brasileiro, com os seus atos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser, na medida em que, dependendo do meu estudo, eu faço justamente um estudo sobre a organização social do quilombo. Porque o quilombo ele foi realmente reprimido, sempre. Mas ele não se esgota somente na história da então. Como a documentação que a gente tem, o negro deixou nada escrito, foi o branco que escreveu, então até nós mesmos temos que recorrer à documentação da polícia, das autoridades portuguesas, dos mestres de campo, esse negócio todo, que foi um documento basicamente de repressão. Quando se trata da história do Brasil, ou história no geral, dentro da metodologia da história, você tem que fazer uma crítica muito severa a respeito desses documentos, que são documentos daqueles que se reprimiram, e que só viram aquilo que eles achavam que era negativo. Entende? O que não tem a outra perspectiva, como disse antes, que é o estabelecimento humano que não foi, de homens que entendiam como homens, independente de ser escravo ou não. Se entendendo que não, como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que existe. A história não pode ser acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se se entende que não como uma sociedade de negros, você não pode, porque deixar de repreender o quilombo ao nível de repressão armada, como foi no século passado, que isso tem desaparecido. Se os outros negros, desde os anos europeus, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. Beatriz Nascimento, né, é uma historiadora e que infelizmente morreu assassinada, né, mas ela começou a trazer uma reflexão muito bacana sobre a questão negra, ampliando a visão, né, na pesquisa dela sobre os quilombos, né, que é o que ela fala aí, e ela é uma das fontes que nos inspira, né? Essa fala dela está num filme chamado Ori, né, que inclusive agora está passando no... hoje está abrindo o Fórum Doc, e esse filme que está na abertura, possivelmente ele vai estar na programação também. Amanhã acho que tem um debate com a Raquel Geber, se não me engano, que escreveu o diretora, roteiro, né? Junto com a Beatriz, e dirigiu o filme. Então, né, assim como cada um trouxe aqui, né, disse o que trouxe aqui, né, o que nos traz aqui, né, é também o desejo, né, são duas coisas. Uma é que durante a minha trajetória como artista, né, eu sou músico, ator, dançarino, e acabei virando professor de artes, né, de música. Trabalhei durante 30 anos no Palácio das Artes, na escola de teatro, com trilha sonora. Essa é a minha profissão, né, que eu gosto de fazer, que é fazer trilha sonora para filme, para teatro, para dança. E durante essa minha trajetória, eu fui juntando materiais sobre dança negra, sobre música negra, porque tem que citar aqui também que é Marlene Silva, que foi uma pessoa que trouxe a dança afro para Belo Horizonte, né, uma coreógrafa fantástica, e que foi na academia de Marlene que eu comecei a me ver como negro, né, porque toda a minha trajetória, essa coisa da minha família, né, por ser católica, essa questão negra não era muito colocada, principalmente a questão religiosa, né? E depois eu fui virar zen budista,
né? Meditação, aquela época, década de 70, comida integral, então estava muito nesse universo, né? E quando eu chego em Marlene, fui tocar para o primeiro espetáculo que ela fez em Belo Horizonte, e aí a gente fica muito amigo e ela fala: Gil, eu quero que você faça a trilha do próximo espetáculo. Aí eu falei: poxa, legal, vamos embora. Aí ela falou: você tem que ir para um terreiro para pesquisar uns ritmos novos. Aí eu falei: o quê? Nossa, gelei. Ir para um terreiro, para mim, era um negócio assim: vai baixar um trem do celular, cara. Não vai, que o negócio é barra pesada, né? Mas Marlene era a minha inspiração. Lá fui eu com a nega para o terreiro, e aí lá eu começo a descobrir a beleza que tinha, a riqueza artística que estava ali dentro do terreiro. E a partir daí eu comecei a juntar material. E, né, esse encontro nosso hoje, e outro, então uma das coisas é compartilhar essa pesquisa que eu venho fazendo há muito tempo com vocês, né? E a segunda coisa é o convite, que, como diz Beatriz Nascimento, né, a história do povo negro ainda está, né, para ser escrita, está começando, né, aqui e ali. A gente vai encontrando as pessoas que estão indo para as universidades, estudando e começando a fazer suas teses, né? Então a gente tem algumas coisas, mas isso ainda você tem que catar ainda para achar quem é, o que está falando, né, e que perspectiva isso está sendo colocado. Então, esse para mim aqui hoje é mais um convite para a gente pensar sobre isso juntos, que eu acho que esses momentos são muito raros para a gente. Reunir pessoas interessadas em arte negra para falar sobre arte negra, para pensar sobre arte negra, para conversar, né? Então, aqui um pouco a ideia é essa, da gente conversar. Eu vou mostrar alguns materiais e a gente vai conversando sobre esses materiais, trocando ideias, né? Construindo coletivamente um conhecimento. Eu acho que é isso das coisas mais fortes para mim da cultura negra, é que o conhecimento é construído coletivamente, né? É na vivência do coletivo que a gente se escreve, né? Estou rápido demais? Não, tá bom. Tá. Falar qualquer coisa. Então, a dinâmica, né? Então, uma coisa que eu e Gabi andamos conversando, né? Porque a cultura, como eu disse, a cultura negra, ela é transmitida na vivência, né? Ela é transmitida a gente chama da performatividade, né? É o mestre que performa e você está ali junto dele e vai aprendendo, né? Então, criar E na cultura ocidental é diferente. A gente senta e fala e escreve, fala, escreve. Essa é a maneira de transmissão. Então a gente fala: poxa, como é que a gente vai fazer uma confluência aí dessas duas coisas? A gente está tentando ver como é que trabalha o conhecimento também, mas sem perder também a coisa africana, negra, né? Desse modo. Então, uma das questões fundamentais é o tempo na cultura negra, né? O nosso tempo ocidental é um tempo linear. Então você começa aqui e vai seguindo até chegar num lugar, né? O tempo na cultura negra, ele é um tempo espiralar. É um tempo circular. Então, dependendo de onde você entra no círculo, você pode estar à frente ou pode estar atrás. Então, essa noção de temporalidade, né, ela não é linear. Então, a gente falou: como é que a gente vai fazer um encontro que não seja linear, né? Então, a gente pensou, a gente, né, de novo na cultura essa é uma frase para as pessoas politeístas de uma aldeia tecelã no continente africano. Deus começou a criação e cabe a nós continuá-la. Então esse é um ponto de partida que a gente tem, porque no nosso mundo ocidental
Deus criou o mundo. O mundo está pronto, não precisa mexer nele, né? Vocês vão viver aí dentro, né? Mas para os africanos, o mundo começou. Então, esse momento nosso aqui é um momento de criação, de uma nova história, de pensar sobre novas. O mundo está nos convidando a criá-lo, a recriá-lo, né? Então, essa é uma das questões que nos tocou. E a outra é o oráculo, o jogo de búzios, para nós aqui mais conhecido, né? Onde você vai consultar, né, sobre as questões que estão te inquietando. Então, nós pensamos em fazer esse jogo. Então, matuta daqui, matuta dali, chegamos... parênteses. A minha pesquisa, ela tem 2 percursos. A cultura negra e a cultura da criança, né? Desde 93, que eu venho me dedicando a observar menino e entender menino e menina, né? Que é que esses seres, como é que esses seres habitam o mundo? Como é que eles adquirem conhecimento? Como é que eles transmitem o conhecimento que têm, né? Isso graças a uma pessoa muito linda que eu conheci, chamada Lídia Ortélio, que é uma pesquisadora dos brinquedos e brincadeiras das crianças, e que, numa palestra, ela me falou sobre isso, mas não vou enveredar por aí, não. É só um parênteses falando. Então, 2 coisas vão estar muito presentes nesse momento. A questão da criança e a questão da cultura negra. Porque, ao longo desses anos, eu fui vendo que há uma maneira muito semelhante de habitar o mundo entre a população negra e as crianças. A começar por essa palavra que é o brincar, né? A maneira da criança conhecer o mundo é brincando. É a brincadeira que faz ela conhecer o mundo. E todos os grandes mestres da cultura afro-brasileira, diaspórica, quando ele fala do seu fazer, ele não fala, eu vou rezar o candomblé, eu vou rezar o congado, eu vou lutar capoeira. Eles falam, eu vou brincar o candomblé, eu vou brincar a capoeira, eu vou brincar o maracatu, né? Eles lidam como brincadeira, uma brincadeira, eu vou brincar o samba, né? Então, e a partir dessa maneira de falar, eu comecei a estudar essas 2 maneiras, né? E aí, cheguei num jogo de varetas, né? Que é quem é da minha geração aí, brincou muito do joguinho de vareta, né? Então, a gente pegou o jogo de varetas para poder fazer o nosso jogo. Então, o que eu fiz? Eu criei as pastas, peguei as cores das varetas, que são preta, amarela, verde, azul e vermelha. Peguei 8 cores de cada 8 cores de cada vareta e coloquei 8 pastas de cada cor. Então, nosso procedimento vai ser o seguinte: alguém vai jogar as varetas e as varetas que ela conseguir pegar sem bulir, né? Porque se bulir errou, então sem bulir, ela vai escolher. Vamos supor, ela conseguiu tirar 3 vermelhas, 2 amarelas e 1 verde. Ela vai escolher qual pasta que ela quer. Se ela quer a verde, se ela quer a amarela, se ela quer a vermelha. Então, se ela tirou 3 vermelhas, nós vamos trabalhar sempre nesse sentido do centro para fora. Se ela tirou 3 vermelhas, a gente vai contar 1, 2, 3. Aí ela abre, a gente abre a pasta 3. Outro joga. Vai cair, ele escolhe. Vamos supor que ele escolheu 2 amarelos. Ele vai 1, 2. Aí vamos abrir a pasta amarela
vamos ver o que tem lá dentro e vamos conversar sobre o que tem lá dentro. E como... pode. Não, e antes de jogar, a gente convida vocês a pensar numa pergunta, né, o que você gostaria de saber sobre, né, essa cultura, alguma questão da sua vida, e joga para ver o que esse oráculo tem a dizer sobre isso. Né? Aí... Podemos combinar assim? Então, está aberto o jogo, que venha a primeira candidata a julgar as varetas. Então você senta, pensa na sua pergunta. Você fica de frente, as pessoas vão te ver jogando. Muita calma para não bulir. Então pega aí as varetas, que cor que tem? Tem 2 verdes e 3 vermelhas. Porque a preta não vai. A preta é coringa. Você quer a terceira pasta vermelha ou a segunda verde? Terceira vermelha. Outra coisa importante, que eu não falei. Uma das coisas que a gente tem buscado é a horizontalidade. A fala não está só comigo. A gente não vai aprender aqui, não é só comigo, a gente vai aprender com todos. Então, entre as pastas, tem as pastas que são para você falar. O que você gostaria de falar para partilhar com a gente aqui sobre a sua experiência, sobre a sua... Pode começar com a sua pergunta. Se ela se conecta... A minha pergunta não se conecta com o que eu fiquei com vontade de falar quando o Gil falou. Quando o Gil, né, abriu isso, assim. Eu fiquei com vontade de falar que o que eu tenho mais... percebido na dificuldade de ser educador e trabalhar na educação é não ter pressa. Não ter pressa no tempo das relações, no tempo do aprendizado, e que é a maior dificuldade que eu tenho tido, eu acho. Acho que é o maior impeditivo de eu ser uma boa educadora. Não tem a ver com a minha pergunta. Acho que tem a ver com a minha pergunta. Acho que tem. Eu não vou falar com a pergunta. Alguém tem algum comentário sobre essa questão que ela colocou, do tempo, do... Eu acho que como presente ele manifesta uma força, assim, que muitas vezes não dá para compreender muito bem, mas... Por exemplo, ela falou do tempo, e ela foi a primeira aí, né? Assim, tem isso do íntimo. Não, estou dizendo assim, mas de repente não é nem a pressa. Estou falando assim, como o presente, ele se impõe, né, como aberto. Ele está aberto, assim. É uma pergunta e abre e leva. Vamos lá, outro? Quem vai julgar? Pode. Faça a sua pergunta para você. Faça a sua pergunta, consulte o seu oráculo. Segundo azul?
Tudo junto e misturado. Pode sentar lá. Então, Javé, Deus, disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você pó e ao pó voltará. Então, aí ai, Gabi, esquecemos dos livros. Tem uma pessoa também, que é um autor, que a gente tem lido ele, tem seguido ele, que chama Bispo, Antônio Bispo. E o Bispo é um quilombola, né, que está escrevendo a história do quilombo a partir da visão do quilombola, né? Então é um autor muito interessante. E ele, no livro dele, ele traz esse texto para dizer da diferença do pensamento do trabalho para o mundo eurocristão e do pensamento do trabalho para o povo da diáspora, né? Então, duas coisas ele chama a atenção. Primeiro, é a maldição da terra, que é de onde a gente tira o alimento, né? Você já amaldiçoa a terra como algo que não precisa se respeitar, né? Ela vai produzir. E a segunda é o trabalho como punição, né? Então, isso aí traz, né, quando você fala lá do tempo, do trabalho, né? Quer dizer, como é que é visto o nosso trabalho, né? A gente tem até um pouco dessa... É valorizado você falar que você está estressado no trabalho, né? Quanto mais você sofre, mais nossa, fulano rala mesmo, né? Então, essa visão do trabalho é daí que a gente vai começar. Então, vamos lá. Achamos que é essa terra. O que o pensamento ocidental cristalizou até o final do século XX sobre essa terra que nós vivemos nela como uma coisa. É impressionante como o pensamento ocidental conseguiu transformar a terra numa matéria-prima, num recurso natural, disponível, uma espécie de almoxarifado cósmico, onde cada cretino pode saquear o que ele quiser indefinidamente. Pode saquear os oceanos, pode saquear as florestas, as montanhas, eventualmente as pessoas, né? Empacotar essa matéria toda e transformar isso em outras produções, digamos, para atender essa fissura de transformar a nossa vida aqui na Terra numa coisa mais interessante do que simplesmente viver. Aqui.
Qual foi a sua pergunta? A pergunta que nós faríamos, quem está trabalhando mais ali, né? É quem vai dar o ritmo, dançando, ou aquele que está se esforçando, né? A nossa relação é totalmente mais. A questão foi essa, nós daríamos um valor, que é um valor quase individual. Né? Alguém está trabalhando muito, enquanto o outro está trabalhando menos, que está cantando, dançando. Mas naquele trabalho coletivo ali, né, você não tem isso, todos estão dando, foi isso. E o trabalho é algo que, não sei se eu posso falar divertido, mas algo que faça parte do prazer de uma labuta diária, de construir alguma coisa. Foi. A minha pergunta foi um pouquinho com relação da professora, porque ela falou do tempo, da escola, do educador, né, um tempo. E, na verdade, as nossas escolas são um tempo totalmente diferente disso, que é da produção, né, que você tem que apresentar resultado. Né? Então, a minha pergunta, eu falei, como conciliar isso? Né? E aí? Oi? Não, porque a gente vê o que... Sim. Né, apareceu... E aí, exatamente aquilo ali. E a conexão está ali. Alguém tem algum comentário sobre essas imagens? É muito interessante a distinção das duas relações com a terra, né, e com o trabalho. Né? Em uma delas você vê um trabalho a que você é alheio. Né? O Charlie Chaplin trabalhando, ele é alheio ao que ele produz. O que ele produz não é dele, não diz respeito a ele. Aliás, ele nem sabe por que ele está fazendo. Ele faz porque ele ganha alguma miséria no fim do mês, né, para poder consumir algo que ele também não sabe o que é. Né? E na outra relação do trabalho, você tá numa terra onde você se vê na terra. Né? Acho que porque assim, trabalhar é necessário, é imprescindível à vida. Só que quando você trabalha, sabendo para que você trabalha, e vendo uma terra que é sua, né, que reflete você, reflete sua cultura, né, é um outro tipo de relação. Né? Acho que fica muito claro a questão do trabalho alienado ali e do trabalho, né, autêntico, né, aquele trabalho, né, que você se vê ali. Né? Você sabe de onde ele sai, para onde ele vai e para que ele serve. Né? Acho que essa é uma relação que a gente tem que procurar retomar. Né? Aliás, eu acho que uma das questões que culturas diferentes da ocidental podem nos ensinar é justamente essa outra relação com a terra. Que a terra ela não é diferente de você, a terra é você. Você é a terra. Né? Acho que o Chico César fez uma música sobre o agronegócio. Né? É uma música que me emociona demais. Eu ouvi ela a primeira vez, quando é que foi, linda? Isso, né? E ele diz justamente essa questão do agronegócio, como o agronegócio ele é terrível. Ele destrói a relação de trabalho, né, porque o trabalho ele é humano. Só que o agronegócio torna ele uma coisa totalmente desumana e cruel. Né? Aliás, você trabalha no agronegócio para você ser morto pelo agronegócio. Né? Acho que não existe, né? Então comenta. Eu queria falar sobre o Ailton Krenak. Eu tenho uma grande admiração por ele, e não só por ele, pelo Terena, o Raoni. Nós que temos uma certa idade, a gente relembra como que essas lideranças indígenas, elas surgiram, certo? E elas encararam uma coisa muito pesada. De um lado tinha as lideranças, poucas indígenas, do outro lado as lideranças do movimento negro. E o último vídeo do Ailton Krenak, ele está já mais velho, então eu acompanho o Ailton Krenak há uns 25, 30 anos. E ele mais velho, na cachoeira, falando da importância de usar a cachoeira para o seu deleite, para a sua saúde, mas não prejudicar a cachoeira, deixar a cachoeira para o futuro. Porque se nós somos a terra,
Nós não temos em nós nada que justifique acabar com a terra, acabar com a saúde da terra, com a saúde da água. Porque o que nós estamos vendo que vai acontecer daqui a um tempo é muito pior, porque o agronegócio já falou, vou desmatar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Como se eles fossem donos do planeta. O planeta não é deles. O planeta é de cada um de nós, mas é principalmente do futuro, das crianças. E aí, lembrando do Gil, a questão das crianças. E o Krenak, ele fala sobre isso, ele tinha acabado de perder um filho. Essa questão da nossa finitude, do tempo, nós temos tempo marcado, mas a Terra não tem. Nós é que estamos colocando tempo na Terra. Os africanos, eles têm uma outra ideia de tempo, tanto que ele é cultuado como o orixá tempo, que é representado por uma árvore, que é terra e que é água. Então, eu fico muito, muito, muito preocupada, porque essa relação mercadológica está fazendo o desequilíbrio da terra também no outro nível. Vocês já imaginaram quanto de ferro que saiu daqui e foi para o outro lado do mundo? Todo mundo sabe, se você desequilibrar, né? A gente escuta os anciões, falando sobre isso, e nós estivemos lá com o professor Luiz Alberto, né? E foi uma pessoa, o professor Mário, falar sobre isso, certo? Que os Yanomamis, eles têm um representante que fala sobre as revelações do xamã, um livro dessa grossura, que nós tivemos uma aula sobre isso, só sobre uma página do livro, e que os xamãs, esse xamã está chamando atenção para o povo, primeiro os franceses, depois os americanos e, por fim, os brasileiros, que nós estamos acabando com o equilíbrio da terra. E foi muito interessante, porque nós pegamos o texto a partir de uma palavra. E é importante a gente lembrar disso. Eu falo muito, né? Senão a gente não passa para... Nós precisamos de manter o equilíbrio da terra. Nós temos que lutar por isso também. Senão não tem futuro. Falou. Bacana. Então, tá aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que nos provocou trazer essas imagens? Né? Porque a gente está pensando na questão da cultura negra. No trabalho daqueles agricultores, né, não há separação entre prazer e trabalho. Enquanto se trabalha, dança. Enquanto se trabalha, canta. Né? Você aproxima esses dois campos. Eu não vou trabalhar para no fim de semana descansar. Eu não vou trabalhar um ano para ter férias, ter um mês de férias. Eu trabalho e brinco, eu trabalho e descanso, eu trabalho e canto, eu trabalho e danço. Né? Essa questão, para mim, pensar a cultura negra, hoje, para mim, é porque nós estamos numa fase de mudança no trabalho. Né? Nós temos um trabalhador da indústria, o trabalhador Faber, e agora nós estamos entrando numa era do trabalhador do conhecimento. Né? Hoje, o profissional que se busca é o profissional do conhecimento, aquele que traz solução, aquele que pensa, aquele que cuida. Não é só o profissional que executa. Né? O capitalismo está começando a entender que esse trabalhador só braçal, ele não rende o que pode render um trabalhador que pensa. Né? Porque para ele, se ele está lá, né, a gente pega o Chaplin ali, ele está apertando parafuso, não quer nem saber se aquilo ali se a engrenagem está boa, se aquele modo de funcionamento está bom, ele está ali na função. Né? Então hoje está se pensando, nós estamos num dilema. E a gente está saindo, a gente ainda está com um pé nesse campo, uma sala de telemarketing, né? E que tem a ver
que caminha junto com esse lugar aqui, que é a sala de aula, né? Quer dizer, o nosso trabalho na sala de aula é preparar para a sala de telemarketing, né? O tempo da indústria. A gente ainda está capenga nessa mudança desse espaço de trabalho. Você colocou aí no início, Laísa, o tempo do trabalho, como é que, né? O nosso tempo é o tempo que você colocou, da produtividade, não é do pensar, né? E hoje, deixa eu ver se está aqui. Isso aqui é o que para vocês? Né? A Google, né? Ela tá fazendo o quê? Que o trabalhador, no espaço de trabalho, ele também possa fazer o mesmo que aquele agricultor está fazendo. Que ele possa julgar, ele possa tomar sua cerveja ali, brincar, jogar, descansar, não separar o tempo de lazer e o tempo de trabalho, né? Porque o trabalhador do conhecimento, aí está o grande desafio. O trabalhador braçal é fácil você remunerar. Você vai trabalhar 5 horas, eu pago tanto pela sua hora de trabalho. Porque ele vai trabalhar na produção ali do objeto. O trabalhador do conhecimento, não. Porque não se pensa e não se cria sentado numa cadeira 8 horas por dia. A ideia, o pensamento vem na hora que eu estou na rua andando, falo, poxa, veio a solução, é isso que eu queria fazer. A hora que eu estou brincando lá num videogame, lá eu vejo um negócio e falo, nossa, é isso que eu preciso fazer. Agora, como é que você remunera esse cara que não está lá nas 8 horas? Né? Então, nós temos um problema contemporâneo, né? Que é agora, o que acontece? Lá no trabalho daquele grupo de agricultor, como você bem disse, a propriedade é coletiva. O que se produz é para o coletivo. E quem decide se vai trabalhar mais ou se vai trabalhar menos é o coletivo. Quando a gente entra para a Google, ela está com aquela ideia do prazer e tal, mas não da propriedade coletiva. Ela continua no modelo exploratório e aí que ela esbarra no problema. Como é que eu remunero? Eu preciso ter controle. Na sociedade eu preciso ter controle. Como é que eu controlo se o cara está em casa trabalhando ou não? Não, pode deixar, eu tenho computador, eu tenho tudo na minha casa, eu faço o trabalho para você. Mas como eu vou saber que você está trabalhando se você não está fazendo outra coisa? Ou está trabalhando para outro? Né? Então, essa relação do modo de trabalho, hoje é uma questão, para nós que estamos na educação, é muito importante, porque, né, o discurso da escola, quando eu estudava, era o seguinte, nós estamos preparando para o mundo do trabalho. Né? A escola, você tem que fazer escola, porque senão você não vai ser empregado, você não vai ter. Mas que mundo a escola está me preparando? Pedagogas. Né? Essa é a nossa reflexão. Para que mundo nós estamos preparando esses meninos? Para que relação criativa? Para que relação de pensamento? Para que relação de pensar? Que aí volto lá nos africanos. O mundo não está pronto. O mundo está para fazer. Cabe a nós fazer. E eu só posso fazer um bom mundo se eu penso, se eu crio, se eu exercito a criação, se eu tenho crítica, se eu posso exercer a crítica. Né? Então, olhar para a África, olhar para a cultura negra para mim, é para pensar a contemporaneidade, em todos os campos. Né? Não é apenas como algo histórico, algo do passado. Aqueles trabalhadores ali, normalmente a gente vai ter essa ideia, né? Quando você olha aquela imagem, é uma imagem de passado. Aquele povo lá está trabalhando na agricultura, está lá atrás, atrasado. Né? Agora, eu preciso aprender a olhar esse lugar. Né? Porque ali está o futuro. Ali estão as relações para um mundo que está me exigindo uma nova atitude. Né? Então, essa relação entre passado e futuro é que nós estamos aqui. Vamos embora, vamos andar para frente. Isso, assim que eu gosto, gente que arrisca.
Yes, sir. Aí qual que você escolhe? Segunda amarela? Vou balançar a bunda. Né? Essa pasta eu coloquei o nome dela porque, inclusive, eu estava numa reunião lá na FACE, na Escola de Economia, uma reunião sobre black money, que foi para mim assim, uma emoção muito grande, porque me convidaram para uma reunião de black money, e quando eu cheguei lá, eram 3 mulheres negras, que são doutoras, estão fazendo doutorado, e que estão puxando dentro da faculdade de economia a discussão sobre black money, né? Uma outra economia negra, né? Então, e aí, na hora que acabou a reunião, estava conversando, aí uma perguntou, mas e hoje o que você vai fazer? Ela falou, eu vou balançar a bunda. Eu falei, não, que coisa boa, né? Aí eu falei, essa pasta vai chamar isso. E aí eu vou passar aqui, vamos abrir aqui e ver. Opa. Nossa Senhora.
faço isso me comunico com um só bailarino, por exemplo. Estou me comunicando com todos. Eles, bailarino me assim, incentivam da ideia a criar em termos de ritmo, porque a rítmica brasileira é bastante peculiar. Central do corpo, mexe mais com as cadeiras do que os outros ritmos, né? Então, buscar mexer com essa parte que é bom. Isso é Paulo Moura. Sua pergunta lá, o que foi a sua pergunta para o nosso querido oráculo? Então, a minha pergunta, ela foi: por que o Brasil está tão atrasado na questão da valorização da africanidade presente em nós? Porque tudo que preto faz é melhor, gente. Me desculpem os brancos, mas é mais gostoso, é mais alegre, é mais divertido, tem mais qualidade, tem mais questionamento. Então, a minha pergunta foi essa, assim, sabe? Porque, tipo assim, por quê? Onde que a gente errou na história? Porque o Brasil é negro, é em sua maioria negra. Então, assim, por que não tem essa valorização da africanidade como precisa ter? Sendo que, desculpa aí, mas realmente tudo que preto faz é melhor. Era essa a minha pergunta. E as imagens aí, o que você acha dessas imagens? Só confirmou o que eu estava pensando, que tem músicas maravilhosas feitas por brancos, danças maravilhosas feitas por brancos e tal, mas, sei lá, tem uma coisa transcendental nisso aí, porque na dança, na música, sei lá, não sei se é uma questão só de gosto, de identificação e tal, mas... Ai, gente, eu não sei o que dizer. Tipo Alguém isso. tem algum comentário sobre as imagens, sobre... Eu queria comentar isso que ela falou. Posso? Eu tenho uma dificuldade de falar alto. Eu queria comentar isso que ela falou, porque, para mim, fez uma relação direta com a questão do trabalho. Também, esse do vídeo da dança e do trabalho. Eu fiquei aqui muito pensando nisso, porque eu certamente fui criada como uma pessoa que era para sair da escola e que entrou numa escola que tinha que ter produtividade. Eu comecei na escola pública, daí a escola pública teve a reforma na época do Fernando Henrique, eu fiquei 1 ano sem aula, e eu saí de um ambiente que era extremamente diverso para um ambiente de uma escola particular, que é muito fechado, e que era uma escola muito boa, com muita integração dentro do cenário, mas, assim, eu sempre me cobrei muito ser pontual, ser certinha, estudar. Aquela é uma rigidez. E aí agora me ocorreu aqui. Eu queria que o Gil falasse sobre isso, assim. E também depois, porque eu fui estudar cinema, e eu ia até citar o cinema do Jean Rouch, para quem não conhece, que é um cineasta francês, mas que vai para a África e deixa o filme acontecer na frente da tela dele. E foi através da arte que eu entrei em contato com várias outras culturas. Daí eu fiquei muito pensando que essa cultura ocidental, do branco ocidental, normatizada, parece que ela mata a criatividade, né? Não sei, me ocorreu isso, assim. Talvez a própria questão da linearidade do tempo. Será que não é isso? A gente viveu um grande extermínio da criatividade e que a cultura negra nunca, em nenhuma forma de expressão,
E mesmo a cultura indígena aqui no Brasil é forte, né? A nossa origem também está na nossa raiz, que também é totalmente voltada pela criatividade, para esse lado do sensível. Enfim, eu não vou me alongar, mas me ocorreu muito isso, assim, de uma libertação. Por isso que é mais divertido também, porque é uma libertação, assim, você não tem um impedimento de ser, né? Mas a sociedade normatizada continua querendo impedir a gente de... Existe uma exuberância do corpo, né, que o cristianismo, ele acabou, né? O corpo é pecaminoso, né, para quem está na matriz cristã, né, católica, o corpo ele é pecaminoso, né? Você pode ver tanto assim, né, na cultura africana como em outras culturas que não sofreram, né, tanto com a questão da cristã, católica, elas valorizam o corpo. Existe uma exuberância, né, no corpo muito grande, né? Por isso a gente que ficou anos e anos, né, mais de 1000 anos dentro de uma cultura que enxerga o corpo com uma coisa tão pecaminosa, né, a gente perde essa exuberância, perde isso, né? Só que é isso que, a hora que você coloca, a hora que você ouve, isso está em você, que isso faz parte de você, né? Tem até o Nietzsche mesmo fala, eu não acredito em nenhum Deus que não dance. Ele fala, né? E por que ele fala? Porque isso é humano, né? E o católico ele tira aquilo que é humano, né? Ele acaba com aquilo que é humano. Eu achei muito interessante quando você falou anteriormente nessa questão da criação do mundo. Isso é uma horizontalização com a figura de Deus, com a figura divina, né? Com os deuses. Deus habita em nós. Nós somos Ele. Que no cristianismo acaba. Não, você não faz nada, você, né, contempla, que se você for legalzinho, muito legal e muito humilde, você vai ter alguma coisinha no final, mas você não é ninguém, né? Acabou que eu interpelei alguém aqui no caminho, né? Não, a roda está rodando, não tem problema não, é isso mesmo. Eu ia falar isso basicamente que ele falou, que é essa relação do corpo, daquele vídeo onde ele fala assim, que os brancos, não sei se a palavra é essa, me julgavam pelo movimento, porque para eles não era apropriado isso, fazer aquele tipo de movimento. Aquele também, o primeiro do berimbau e as crianças dançando, é muito permissivo, assim, essa questão do corpo, se sentir, se levar, e é algo que realmente é isso, foi podado, por exemplo, assim, não, homem, tipo, homem não pode rebolar, isso é dança de não sei o quê, e a gente ouve isso até hoje. Isso foi uma construção que, de certa forma, naturalizou, por exemplo, sabe, essa relação com o corpo, certas danças ou movimentos ser próprios ou de homens ou de mulheres, e ter um lugar muito reservado, assim, a dança você pratica em tal e tal meio, em tal e tal lugar, e você não se permitir, né, dentro dessa cultura ocidental e predominantemente, né, cristã, né, branca que a gente vive, é essa questão dessa poda mesmo do corpo, né, dessa não permissão, assim, de você se levar e se deixar levar pelo movimento, pelo ritmo. Eu acho que isso foi bem legal. Quer falar? Não sei, porque quando ele fala em balançar a bunda, né, eu penso muito ligado à criatividade, à espontaneidade, à liberdade. E como balançar a bunda na sala de aula é exatamente isso. Como levar para esse espaço que a gente tenta, né, proibir que as bundas balancem, né? Porque é totalmente inverso do que a gente vem praticando, né? Então, estou repensando aqui muita coisa. Botar os alunos para balançar a bunda e balançar a bunda com eles. Essa ideia de balançar a bunda me remeteu à ideia da expressão de vamos ter que rebolar, né? Vamos ter que se virar para poder dar um jeito nisso aí. E eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que eu tenho. Eu ia fazer para o Oráculo, mas já que ela falou, eu queria entender o que é a africanidade hoje em dia. Porque eu tenho conversado com tantas pessoas e cada um tem um conceito diferente. Eu queria saber daqui o que é a africanidade, talvez. Pergunta lá, ué. Joga lá, quem sabe ele te dá alguma resposta lá. Alguém? Eu fico pensando nesse balançar a bunda, da questão do corpo, né?
A questão desse corpo presente. E é um corpo que é negado. Quando você mostra aquela sala de aula, a gente não enxerga nem o corpo do outro. A gente enxerga parte desse corpo, é um corpo fragmentado. Né? E esse balançar a bunda, para você balançar a bunda, você balança o corpo todo. Sabe? Tá inteiro. Quando você quando você dá início, colocando a gente para balançar a bunda, sabe que você alerta, a gente alerta o corpo, cara. A gente está aberto para o aprendizado de corpo inteiro, sabe? Esse corpo está alerta, está receptivo. Então, acho que passa muito por aí, né? Eu fico pensando nesse processo de aprendizado que passa pelo balançar a bunda, sabe? Assim, eu penso nisso, estar inteiro nas coisas e não fragmentado. E aí tem relação, né, com o que foi trazido aqui pela questão do trabalho, questão de estar nas coisas, seja no ambiente de troca de saberes, né, na questão do trabalho, que também é um ambiente de troca de saber, mas na cultura ocidental a gente vai se fragmentando. Né? Aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo, né, e não está inteiro nas coisas. Balança a bunda, minha gente. Então vamos lá, gente. Toda jornada começa com o primeiro passo. Então andando pela sala, ocupando todo o espaço da sala. Andando, caminhando, olhando. Pensar nas formas de contato dos pés com o chão. Pisar com o calcanhar, pisar com as pontas dos pés, pisar com as bordas de fora, pisar com as bordas de dentro. Isso. Vamos percebendo como é que os pés tocam o chão e sentindo o ritmo e deixando o ritmo ir para os pés. Tac, 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 passos miudinhos. Passos largos. É no miudinho. Que foi longe. E eu também tenho joelhos. Para que servem os meus joelhos? Meus joelhos dobram, meus joelhos desenham no ar. Meus joelhos desenham no ar. Os joelhos desenham no ar. É joelho, é pé. É joelho e é pé. Pé, joelho, joelho e pé. É joelho e é pé. E também eu tenho um quadril. Ó o quadril. É o quadril. Pior que quebra o cara da luz lá. Ó o quadril. Quadril para um lado, quadril para o outro. Ó o quadril para um lado, é o quadril para o outro.
É o quadril para frente, é o quadril para trás. É o quadril para frente, é o quadril para trás. É quadril para frente, para trás. É quadril para frente, para trás. É quadril para frente, para trás. É o quadril, rebola o quadril. É o quadril, rebola, 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 rebola o quadril. É rebola o quadril. Esse quadril chacoalha. Esse quadril chacoalha. É quadril, é joelho. É o quadril e é o joelho. É quadril, joelho e pé. É quadril, joelho e pé. Mexe, mexe. Quadril, joelho e pé. Tudo mexe. E a coluna também mexe. A coluna também mexe. A coluna é cheia de ossinhos que dobram para frente, que dobram para trás, que dobram para um lado, que dobram para o outro. A coluna é como uma serpente. Ela serpenteia. A coluna é como uma serpente. Ela serpenteia. A coluna é o Oxumaré, metade homem, metade mulher. A coluna é de Oxumaré, metade homem, metade mulher. A coluna liga o céu com a terra. E é coluna, e é quadril. E é coluna, e é quadril. E é coluna, quadril, joelho. E é coluna, quadril, joelho. É coluna, quadril, joelho e pé. Tudo mexe, é joelho, quadril, coluna e pé. É coluna, quadril, joelho e pé. Tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe. E esse ombro também mexe. E esse ombro também mexe. Pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Eu nem te ligo, farinha de trigo, eu nem te ligo, farinha de trigo. E esse ombro gira. E esse ombro gira pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Esse ombro mexe. Esse ombro mexe. E o cotovelo também mexe. E esse cotovelo mexe. Esse cotovelo abre caminho. Esse cotovelo abre caminho. Esse cotovelo abre caminho. Esse meu cotovelo desenha no ar. Meu cotovelo desenha no ar. É meu cotovelo e é meu ombro. É meu cotovelo e é meu ombro. E eu também tenho pulso. Eu também tenho pulso. O meu pulso mexe. O meu pulso rebola. O meu pulso bola. É meu pulso, é o cotovelo e é o ombro. E é o ombro, e a coluna, e o quadril, e o joelho, e o pé. Tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe, tudo mexe. E os dedos da mão, tudo mexe. É mão, é pulso, é cotovelo, é ombro, é coluna, é joelho, é quadril, é pé. Tudo mexe. Oi, tudo mexe. Oi, tudo mexe. Oi, tudo mexe. Oi, tudo mexe. Né? Tudo mexe. Aí, fazendo uma roda. No miudinho.
Aê, a respiração. E a respiração. O corpo chegando ao chão. Estou aqui, presente de coração e mente. Eu estou aqui presente, meu coração, minha mente. Eu estou aqui, presente. Eu estou aqui, presente. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Aí. Bom, agora que a gente começa o trabalho. Ô, gente, chegamos às 9 horas da noite, que é a hora de partir já. Né? Pode sentar aí, sentar. Você tinha colocado a questão, né, da por que não se reconhece esse lugar, né? Eu acho que hoje é isso aqui que a gente está fazendo, né? A questão, para mim, não são as pessoas brancas ou as pessoas negras, né? São as instituições. São as instituições que têm modelos societários que a gente ainda não escuta, né? A Beatriz fala isso, né? A Beatriz, no início, ela fala dos quilombos, né? Os quilombos são modelos societários. As escolas de samba, os grupos de capoeira, os congados, os maracatus, são instituições que têm um modelo societário que se contrapõe a esse modelo societário eurocristão, né? O nosso modo de produção, ele é um modo de produção coletivo, né? Se a gente for ver, todas as ordens do Estado de ataque aos quilombos, aos terreiros, sempre foi de genocídio. Não sobra ninguém desses lugares. A questão não é porque eram negros, é porque havia ali um germe que se opunha ao capitalismo. Essa é a questão. A nossa dança, ela se opõe a esse modelo que quer aprisionar o corpo, que quer pensar, né? Essa outra instituição, ela só admite que alguns podem pensar, que alguns podem criar, né? Então, qualquer um que se oponha tem uma prática onde todos podem criar, todos têm direito. Isso é contra a manutenção desse sistema, né? O samba, quando surge, ele é proibido porque ele rebolava. Isso em 1930. O tambor de crioula no Maranhão era proibido porque se rebolava. Hoje, o funk é proibido porque se rebola. Porque é a liberdade do corpo. É o corpo que pensa. Isso não pode sobreviver. Como é que vamos ficar? E aí que eu acho que o desafio nosso não é contra o outro, mas é achar a confluência. Não é quando você falou assim, eu certinho, a gente também é certinho. Não é questão de ser certinho.
né? Agora, a questão é, certinho para quê? Né? É isso que a gente tem que pensar aí, porque nós não... essa oposição, do lado de cá é certo, do lado de lá é avacaiado, é mais... Né? Não, a questão é achar esse equilíbrio. Justamente, né? Então o que a gente tem que pensar é essa possibilidade de ter outras formas de habitar o mundo. Existem outras formas de habitar o mundo, né? Eu acho que é isso que a gente está buscando, né? A gente ter outras, e isso está aí, né? No Brasil, isso está aí, está vivo, não é algo do passado, né? Está presente aí, né? No nosso cotidiano, né? Então, um pouco é essa, para mim, pensar sobre a questão da cultura negra, essa cultura que a gente chama afropindorâmica, né? Porque está aí os povos indígenas e a população negra, né? É pensar formas da gente se organizar que sejam mais humanas, mais justas, não humanas, né? Mais justas, né? Que compartilhem, que criem espaço para a gente poder dançar, conversar. Olha quanta coisa a gente fez aqui hoje. A gente conversou sobre coisas sérias, cantamos, dançamos. Por que isso não pode ser o nosso cotidiano? Por que eu tenho que sentar lá, ficar 4 horas e sair? Né? Por que a gente... as pessoas puderam falar, a gente criou buracos para que as pessoas falem, porque não é só a resposta, não está só... Né? A gente pensa muito isso. O professor, para mim, é um massacre quando ele assume que ele é a única pessoa a dar resposta naquele lugar. É muito pesado isso para a gente. E aí, o que eu faço? Pô, vamos pensar, o que a gente faz? Né? E aí tem uma coisa muito, né, em todos os vídeos que eu não falei, que é a questão da música. Né? A música está presente em toda a vida das comunidades negras ou indígenas, né? A música faz parte do nascimento, ela faz parte da morte, ela está no trabalho, né? Eu acho que trazer a música como um elemento, né? Tem outras partes lá que vão estar falando muito sobre isso, assim, né? Mas todas essas pastas, a música é um elemento presente. Né? A gente se organizou tudo isso, tendo sempre falando de tecnologia, falando do trabalho, falando da criação, falando da matemática, falando da dança, falando da saúde. Né? A música está presente. Né? Então, eu acho que esse aqui foi um primeiro encontro e eu espero que a gente possa ter outros. Aí vocês podem falar o que vocês também, para a gente é importante, assim, né? O que vocês... Essa coisa que você falou do professor, muitas das vezes se impor, achar que só ele tem a resposta, causa isso. Todo mundo fica com medo de falar, com medo de se expressar. A questão da liberdade não é nem só do corpo, da dança. Às vezes privam a gente disso, de ter a liberdade de falar, de colocar o que a gente pensa, o que a gente quer. A questão que ela falou de, porque eu vivi tudo muito certinho. É a criação que a gente tem, os costumes, que infelizmente é assim. Eu também minha mãe era católica e eu fui criada assim. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E acaba que a gente leva isso para a vida, né? A gente, não, é certo, é errado, pode, não pode. Não. Sempre a gente fica com aquele negócio, será que eu posso? Será que tá certo? Às vezes a gente faz, mas fica, nossa, será que eu podia ter feito isso? Será que... É uma coisa que vem de muito tempo, não era nem da minha mãe, nem dos meus... É coisa de muito tempo que a gente tem que fazer um esforço para realmente quebrar isso. É difícil, igual a gente vê a dificuldade que tem, porque isso é muito difícil de ser trabalhado na escola, é muito pouco falado, igual
alguém comentou que quando é falado, foi você, né, que você falou? Quando é falado é em vão, né? Fala por falar, porque está no currículo, porque tem que falar, mas não sabe como falar, o que falar, realmente o que tem que falar. Então, acho que isso causa isso na gente. A gente fica sem liberdade de expressão, tanto corporal quanto de pensamento, de tudo. Eu acho que é isso. E achei muito legal a gente participar disso, principalmente a gente que está estudando, que a gente vai para a escola ainda. É legal a gente ver, a gente já tentar chegar com uma visão diferente. Mesmo a gente tentando, a gente sabe que vai ser difícil, porque a gente vai chegar lá, a diretora já vai estar com aquilo na cabeça, o professor. Então, a gente vai ter que tentar realmente quebrar não é assim. Por isso que a gente veio, acho que a gente veio, a professora veio. A gente veio porque a professora falou, não é mentira. Mas é bom a gente ver, quando a gente chega aqui, a gente vê o porquê que ela trouxe a gente aqui. Que realmente isso é muito importante, principalmente para a gente que está chegando agora. A gente já pode chegar tentando fazer a diferença. Vamos tentar, né? Não é impossível, mas quanto mais conhecimento a gente tiver, eu acho mais legal. É isso. Né, devido à atual conjuntura, né, se a gente não vai ser expulso daqui, isso aqui vai ser invadido, né, e a gente vai ser preso, né, porque pelo menos o que o dirigente diz, né, o futuro dirigente do país diz, é que ele vai fazer isso. Assim como ele quer invadir, causar um genocídio, ele quer atingir até aqui. Né, a ideia dele, né, isso aqui é muito importante. Daqui para frente vai se tornar mais ainda. Né? Eu não sei, mas assim, não sei se só sou eu que sinto, mas eu sinto isso. Eu sinto que assim, nós colocarmos isso, né, você falou isso, né, de levar isso para a escola, né, está sendo votado todo dia, você fala disso na TV. A ideia é proibir conversas como essa, é proibir a sua bunda de balançar. Né? A ideia é você não pode falar isso. Você tem que falar o que está na cartilha. Você não vai poder propor nenhuma atividade que liga a prática à teoria. Aliás, a teoria que evoca a prática vai ser banida. Né? Essa é a ideia. Né? Eu acho que é importante a gente notar isso que a gente está fazendo, isso já é um ato aqui de resistência. A gente já está resistindo. No momento em que a gente sabe quem foi eleito e o que está por vir, né? A gente já sabe que a gente já está resistindo fazendo isso aqui. Não sei se eu estou sendo, às vezes, sei lá, exagerado, dramático, mas eu fico imaginando, né, um cenário assim no ano que vem. Talvez a gente aqui e, sei lá, a polícia invadindo, né, tomando esse instrumento, né, proibindo a gente de discutir isso, porque isso é subversivo, isso é errado. Né? E qual que vai ser a nossa estratégia de sobrevivência? Isso aqui vai ter que sobreviver. Né? Porque o lugar, né, a legalidade disso, ela já foi perdida. Já se perdeu já. E não se perdeu só porque o presidente disse, se perdeu na cabeça dos próprios brasileiros. Porque eles elegeram democraticamente esse tipo de discurso, que quer ver isso destruído. Né? Então, isso aqui já se torna um ato de resistência a partir de agora. Né? E eu acho que assim, a gente tem que pensar cada vez mais que a gente tem que ter estratégias de sobreviver. E como é que a gente vai levar isso? Quem é professor aqui, eu não sei, mas quem é professor, todo dia, eu pelo menos, desde que isso aconteceu, todo dia eu penso. Eu falo, como é que eu vou trabalhar o ano que vem? Né? Eu pego, principalmente assim, os meus alunos sabem rebolar muito mais do que eu. Né? Eles estão muito mais antenados, conhecem muito mais o funk. Eu aprendo com eles todo dia quando eles rebolam a bunda na minha sala de aula. Né? Como é que eu vou fazer o ano que vem? Eu sempre fico... né? Tem também, né? Eu tenho... né? Eu sempre... O Lenin fala uma frase, né? O que fazer? Né? E fala do coletivo. É hora do coletivo pensar. Né? Eu acho que... O convite, agradecer vocês, né? E eu acho que essa questão que você coloca, para mim só tem uma coisa, assim, eu acho que a gente tem que fazer hoje. Se a gente fizer hoje,
aí amanhã a gente resolve. Né? Porque acho que o problema é a gente paralisar hoje com relação ao que vai acontecer. O que vai acontecer, e eu acho que o Gilberto Gil falou, eu estava vendo a entrevista do Gilberto Gil, que eu achei muito legal, que ele fala assim, o Brasil é um país muito grande, vai ser difícil achar um buraco que cabe ele. Né? Então, vamos tocar o barco, vamos fazendo. Gente, muito obrigado, e o sorteio aí, valeu.